Olá, irmãos e irmãs. Hoje no Papo Cristológico vamos falar sobre o dia de Pentecostes e a importância do Espírito Santo para a nossa vida. Trouxe comigo aqui o pastor Edilson novamente, pastor da Assembleia de Deus. Muito bem, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edilson Fontes. Para mim é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez participando do podcast, justamente com o irmão em Cristo, amigo irmão Souza. Eu sou um dos pastores auxiliares da Assembleia de Deus, Ministério da Cidade Santa, aqui do estado do Rio de Janeiro, pastor presidente Rodrigo Costa. A minha formação teológica, eu sou teólogo, tenho pós-graduação na área da ciência e da religião. Eu tenho um mestrado livre em teologia sistemática e agora cursando mestrado em teologia sistemática pastoral pela PUC aqui do Rio de Janeiro. Sou professor de teologia de algumas instituições teológicas, né, do Rio, fora do Rio, né, aqui do Rio de Janeiro, a FAIT e, e a IBADERJ, e fora do Rio, o Seminário Batista Livre, né, que é dirigido por Jamie Epps, bem conhecido não só em São Paulo, no Brasil todo, né, que fica em São Paulo, instituição. Sou casado com Caroline Fontes, pai de Caleb Fontes, né? Também eu sou colunista do portal Guia-me, um portal muito conhecido no nosso meio evangélico, consultor teológico do blog O Cristão Pentecostal, e eu tenho obras também publicadas aí, pela editora Reflexão e outras editoras aí, de pequena expressão aí, tenho publicado aí para a glória do nosso Deus. É um prazer, e mais uma vez estar com vocês aqui, falar de teologia, falar aquilo que traz edificação ao corpo de Cristo. Obrigado aí pelo convite. Amém. Vamos iniciar aqui. Primeiro de tudo, eu queria perguntar ao Senhor, né, ah, quem é o Espírito Santo, né, e como que ele se manifesta em nossa vida cristã. Muito bem. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós, né, no cristianismo, né, nós cremos um Deus que subsiste em três pessoas. Nós poderíamos dizer a expressão que nós somos monoteísta trinitário, né, que é um Deus que subsiste em três pessoas. A doutrina da Trindade, né, que foi sistematizada durante a história da Igreja, principalmente pelo termo Trindade, utilizada pelo Tertuliano, que é um dos pais da Igreja. Mas hoje essa doutrina está muito bem definida, melhor dizendo, está bem organizada, está bem mastigada, digamos assim, embora a doutrina realmente é bem complexa, mas hoje o entendimento é muito mais amplo, né, que nós podemos compreender quando esse assunto foi levado em conta, foi mencionado para ser sistematizado. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da mesma essência, né, do Pai, do Filho, então também ele é Deus. O Espírito Santo, ele, além de ser Deus, ele está com o Pai e Filho desde a criação, né? Quando em Gênesis capítulo, versículo, quando fala, no princípio criou Deus, a palavra Deus está no plural, Elohim, né? Então, nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali presente. Aí, no capítulo 1, no versículo 26, quando nós lemos a narrativa de Gênesis, façamos o homem, né? Com certeza Deus não falou com anjos, porque anjos não têm poder para criar, mas Deus sim. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali presentes. Também na Torre de Babel, a expressão, né, quando Deus fala, eia, desçamos, ou seja, o seu Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram ali para confundir as línguas, né? Alguns até chamam de pronto Pentecoste, mas de uma forma inversa, né, de Atos 2, porque ali as línguas foram, se manifestou, difundida, para que eles espalhassem, para não houvesse aquela ambição humana que estava acontecendo naquela ocasião na narrativa bíblica, né? E o Antigo Testamento, o Espírito Santo, em alguns momentos, é mencionado, claro, de uma forma por medida, em reis, o sacerdote, o profeta e alguns juízes, né? Mas ele é a pessoa, ele é Deus. Então, quando nós glorificamos a Deus, nós glorificamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força ativa, como alguns, né, infelizmente, têm segmentos heréticos que o classificam o Espírito Santo como uma força ativa, né? Não, essa expressão fogo, óleo, são expressões, tá? Desculpem. São expressões simbólicas
que tem uma representação, sendo que o Espírito Santo não é fogo, não é óleo, nem pomba. Ele é uma pessoa. É a forma de manifestar de um significado bíblico teológico, só para deixar bem claro, ok? Quando alguém recebe Cristo em sua vida, o Espírito Santo habita automaticamente na vida daquela pessoa. E o próprio Espírito Santo está lá na Epístola aos Romanos, que testifica que nós somos filhos de Deus. Então, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo é o seu habitar. Né? E aí a gente lembra daquela passagem bíblica, quando o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, né, quando fala que não sabia vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, né? E Paulo usa essa expressão duas vezes no capítulo 3, e isso não fala mesmo no capítulo 6, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nossa vida, testifica que nós somos salvos em Cristo Jesus, e nós, ao entregar nossa vida para Cristo, nós usufruímos todas aquelas bênçãos salvíficas da regeneração, santificação, justificação, né? E o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Então, todo crente de Jesus, ele tem esse habitat do Espírito Santo, tem a testificação do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai trabalhar sobre a sua vida, né? Na questão, vai reeducar a vida dessa pessoa, porque antes não conhecia Cristo, mas agora ele é uma nova criatura em Cristo. Então ele vai ser reeducado, ele vai aprender, vai crescer, vai ter uma vida de santidade, né? O Espírito Santo não apenas habita em nossa vida, mas também trabalha na santificação. Ele é santo, vai trabalhar nessa vida, na santificação e na questão do amadurecimento da fé cristã. Claro, além do habitar e o trabalhar do Espírito Santo, necessitamos também estar em igreja e comunhão, como também estudar também a palavra de Deus. Mas o trabalho interno é só o Espírito Santo. O trabalho interno na mente e coração é só o Espírito Santo que vai em nossas vidas. Por isso que é um processo, né? Não é um trabalho, não diria automático, um trabalho assim, um estalar do dedo. Não, é um processo. Na medida em que nós buscamos a Deus, né, em comunhão em Cristo na igreja, enfim, é um processo que, enquanto estivermos vivos, o Espírito Santo vai continuar a trabalhar em nossas vidas. Perfeito. É, de vamos começar aqui no caso. O que exatamente acontece no dia de Pentecostes, conforme descrito no livro de Atos 2? Muito bem. Em Atos capítulo 2, a narrativa lucana irá destacar que era um dia de Pentecostes, né? Ou melhor, festa de Pentecostes, melhor dizendo, e ali ocorre uma promessa que foi mencionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo no livro de Atos, né? Que quando ele fala em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Virtude, no grego, significa poder. E em Lucas, no capítulo 24, 49, Jesus falou que ficar em Jerusalém até que tu seja revestido de poder. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fez menção dessa promessa, desse cumprimento. E se nós olharmos o Antigo Testamento, no Antigo Testamento existem várias manifestações que nós chamamos de pronto Pentecoste, né? Ou alguns chamam de pré-Pentecoste, né? Eu prefiro mais pronto Pentecoste, né? A própria Torre de Babel, que eu fiz menção anteriormente, né? Seria uma delas, né? Que é a difusão de línguas, né? Sendo que o que tem em comum, fazendo paralelismo com Atos 2 e com a narrativa de Gênesis, a Torre de Babel. O que tem em comum é a origem, que é uma origem divina. Agora, todo o desdobramento que é diferente. Ali na Torre de Babel, Deus ali difusou as línguas para que não se compreendesse si mesmo e espalhasse a terra. Porque a ordem de Deus, desde o Gênesis, é o quê? Crescer e multiplicar-vos e encher a terra. Mas a proposta da Torre de Babel era unificar todos, não encher a terra, ficar estabelecido em um lugar só, e em uma altura para dizer que são grandes e que não dependem de Deus, enfim, porque Babel tem esse significado de ambição, ou seja, algo contra Deus, ambição, ou todo algo depreciativo, ao contrário ao caráter de Deus. Então Deus intervém ali de uma forma sobrenatural para difundir as línguas, né? Então por isso que isso é um paralelismo com Atos 2.
Outra referência bíblica que nós podemos mencionar também está o livro de Números. No livro de Números aparece aquela narrativa bíblica que Moisés, melhor dizendo, ele está cansado, né, do seu momento ali de líder e pede a Deus ali para, né, vamos dizer, uma linguagem assim atual, né, dividir a carga, enfim, né, dividir a responsabilidade. E o Senhor ali separa homens naquela ocasião e quando a Bíblia, o texto diz, né, que o Espírito sai de Moisés, ali está falando do Espírito Santo, tá? Ali não é a sessão espírita, não, tá? Está falando do Espírito Santo que está na vida de Moisés, lembrando que estava em um contexto que o Espírito Santo era dado por medida, então o Espírito Santo se manifestou ali na vida daqueles homens e dois profetizaram, né? Dois ali profetizaram, né? Mas depois o texto bíblico é bem claro, depois não profetizaram mais. E chega Josué e fala: Moisés, né? Impede, né? E aí Moisés fala assim: tem ciúmes desde por mim? Aí tem a famosa expressão, né? Quem dera, em algumas Bíblias mais antigas, usava a palavra Oxalá, né? Que significa quem dera. Então, quem dera que todo Israel profetizasse. Então, a gente já vê já um outro exemplo do pronto Pentecoste, né? Ah, Há também outros relatos também, como o livro de Samuel, quando Saul, né, depois de ser ungido rei, ele teve contato com a escola de profetas e ali teve aquela experiência carismática aí no chão, de profetizar, e naquela época surgiu o provérbio, está entre Saul, entre os profetas, né, surgiu aquele comentário todo, né? Mas o texto mais conhecido seria Joel, capítulo 12, versículo 8 diante, né? Que, inclusive, o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele faz menção dessa referência bíblica do cumprimento de Atos 2. Então, Atos capítulo 2 é o cumprimento, né, da palavra do Senhor, da descida do Espírito Santo, de uma forma de poder ou carismática, dependendo do termo que você está nos ouvindo preferir, e ali o Senhor manifestou de uma forma sobrenatural, tá? Não foi algo humano, não foi algo projetado, não, foi algo sobrenatural. Porque até então, quando nós lemos o capítulo anterior, todos eles estavam no cenáculo de oração, o quê? Orando. Estava unânime em oração, tá? Então, nós compreendemos que ele estava ali em oração, em comunhão com o Senhor, aguardando a promessa, sim, tá? Mas ali em momento com o Senhor. Então, eles mesmos não sabiam qual o exato momento que iria acontecer, porque o texto bíblico é bem claro, e de repente veio um vento, então foi algo que eles não esperavam. Mas eu creio que estava ali ansiosos, desejosos, né? Quando eu falo ansioso, eu não digo essa extrema ansiedade, mas diria desejoso, desejo de receber algo a mais que o próprio Jesus ofereceu. Então, ali teve a manifestação do poder do Espírito Santo, como nós, pentecostais, chamamos de batismo do Espírito Santo, com revestimento de poder, a manifestação de línguas, né? E ali foi algo sobrenatural. Foi algo tanto sobrenatural que chamou a atenção daqueles que estavam fora, que alguns começaram a falar: Ué, estou ouvindo em minha língua, né, cada um da sua nacionalidade, mas era uma coisa assim não muito, e como todos estavam falando ao mesmo tempo, com certeza ouviu, mas não de um aspecto detalhado, né? E daquele alvoroço, e alguns chegam a falar, estão cheios de mosto, em outra palavra, estão embriagados, bêbados, né? Mas foi algo sobrenatural. Então, ali manifestou o poder do Espírito Santo, e ali começa uma nova era, porque ali em Atos 2, tá? E isso não é uma perspectiva apenas pentecostal, isso vale para toda a tradição da cristandade, né? Que Atos 2, ali a descida do Espírito Santo, inaugura a existência da igreja. Tá? Então, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo inaugura o surgimento da igreja primitiva, tá? E ali, claro, ali a manifestação do poder do Espírito com línguas, né? Revestindo a tua igreja de poder para fazer o trabalho da evangelização. E nós vamos ver isso durante o livro de Atos Apóstolos. O poder do Espírito Santo sendo manifestado, tá? E ali eles, com autoridade, né? Autoridade em Cristo, apregoando boas novas, cheio da presença do poder do Espírito Santo e Deus manifestando o poder do Espírito. E vai lembrar que isso não aconteceu apenas só em Atos 2, não. Tem outras narrativas bíblicas em Atos que isso também acontece. E há
E a grande parte dos teólogos especialistas em área bíblica, eles confirmam que essas manifestações era normal acontecer nos cultos da igreja primitiva. Tá? Então, dizer que só foi apenas Atos 2 já é um erro bíblico, porque existe também Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, tá? E especialistas do Novo Testamento confirmam que não foi apenas só nesses episódios. Há outros episódios que, embora a Bíblia não faz menção, mas que acontece também as manifestações do poder do Espírito. Então, não é algo que ficou preso ao passado, apenas no século I, ou só em Atos 2. Não, foi algo que foi acontecendo durante o crescimento da história da igreja. Então, Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa de Joel 2, e também inauguração da igreja primitiva, e também o revestimento do poder do Espírito, que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. É, o Senhor, a gente sabe que antes do Pentecostes, né, os judeus eles tinham um outro entendimento sobre esse dia, né? Eu queria saber qual que era o significado do Pentecostes para o judeu antes da descida do Espírito Santo. Muito bem. O Pentecostes, na verdade, na perspectiva judaica, é uma festa judaica. No Antigo Testamento, Deus ele institui vários tipos de festas, tá? E um dos motivos que Deus institui essas festas é uma forma pedagógica, diríamos assim, de Deus ensinar a nação de Israel. E no contexto do Antigo Testamento, né, e até podemos dizer também no contexto do Novo Testamento, é um contexto de agricultura, rural, né? Então, tudo envolvia o quê? Gado, plantação, tudo envolvia essa questão toda, tá? Então, é primeiro que tem que compreender o contexto da época. Então, quando Deus institui festas, e essas festas envolvem colheitas, é o contexto da época. Contexto de colheita, de plantação, né? Cara, as plantações da época, tá? Não é uma plantação que a gente pode pensar nos dias de hoje, não. Seria anacronismo fazer isso, não. Naquela época, como também a questão dos sacrifícios de animais, não era qualquer tipo de animal, existia uma lista que Deus estabeleceu, está no livro de Levítico, dos animais que eram feitos para fazer sacrifício, enfim. Então, primeiro tem que ter esse olhar no contexto bíblico da época. Então, a festa de Pentecoste ela tem a ver com a festa das colheitas, tá? Porque Deus sempre estabeleceu 10% das colheitas, né? Daquele que o israelita ele plantasse, né? E uma parte para Deus, né? Nós temos que entender isso, ou seja, uma forma didática de Deus mostrar para o israelita sempre ser grato a Deus, esse é o primeiro ponto. Segundo, é entender que a pessoa, no caso a classe de Levi, que era a única classe, perdão, classe não, a única tribo, melhor dizendo, a única tribo que foi separada por Deus para viver do sacerdócio. Por quê? Porque as outras tribos iriam sustentar a tribo de Levi, né? Então, ou seja, enquanto as outras tribos receberam o pesar de terra, então tinha direito de plantar e colher, os levitas, eles não tiveram espaço de terra. Eles foram separados para cuidar do tabernáculo e da lei do Senhor. E quando a gente fala da lei, a lei do Senhor, estamos referindo à lei de Moisés. A lei de Moisés, ela tem três características, que é civil, moral e religiosa, né? A moral é que é mais conhecida, a questão dos 10 mandamentos. A questão civil é a questão dos direitos e deveres, diríamos assim, né? E a questão lei religiosa ou cerimonial seria, cara, todo aquele ritualismo levítico que Deus estabeleceu, tá? Então, a lei de Moisés, ele tinha esses três pontos principais. E os levitas iriam trabalhar isso. Não apenas o sumo sacerdote, mas o sacerdote e os levitas estariam ali trabalhando com esse objetivo. Então, eles iam ter uma dedicação a isso. Então, Deus separa esta tribo para que as outras tribos sustentassem. Então, quando há toda essa questão de sacrifício, Deus pedir 10%, claro, primeiramente dando a prioridade a Deus, porque era o Senhor da terra, o Senhor de Israel, mas segundo, parte uh, dessa entrega do dízimo às ofertas, né, nessa questão toda, era a forma de Deus sustentar os levitas.
tá? Sustentar aquela tribo ali, o sacerdote e o sumo sacerdote. Era o meio de sustento deles. Então, é uma forma que Deus ali estabeleceu para o sustentar. Então, a festa de Pentecostes, né, é uma festa que tem a ver com colheitas, né? É uma festa pós-Páscoa, tá? Ou seja, assim, a questão da Páscoa, que era uma lembrança do israelita, lembrar que um dia Deus livrou eles da terra do Egito, ou melhor, do cativeiro egípcio, que na qual passaram séculos, séculos como escravo, mas o Senhor Deus, por intermédio de Moisés, libertou para ser uma nação independente, ser livres para servir ao Senhor e livres, né, para estar em sua terra natal. Então, ah, essa era a proposta da festa judaica do Pentecoste, colheitas, né? E mais envolvimento de adoração ao Senhor. Era uma festa, tá? Então, Deus instituiu essa festa, uma forma dos judeus comemorarem e, ao mesmo tempo, entender que do Senhor a terra pertence a Ele, toda essa questão toda. Então, essa perspectiva judaica. Por essa razão, né, quando a gente vai lá no Novo Testamento, por que que há outros judeus ali em volta ali no cenário ali, no cenário de Atos 2. Mesmo os judeus estamos dispersos, né? Dispersos no sentido de não estar na sua terra natal, está vivendo em Roma e outras nações, mas sendo que quando era período de festas, né, festa judaica, eles iriam lá em Jerusalém comemorar, seja a Páscoa como outras festas. Então, depois da Páscoa, né, é a festa do Pentecostes. Então, os judeus iam ali para Jerusalém, peregrinar ali em Jerusalém, nesse período de festa, e depois iriam voltar para suas terras onde estavam morando. Então, por essa ocasião, que eles tinham esse costume, né, de peregrinar a Jerusalém, de comemorar essas festas, né, que na qual tem relação com a cultura e a fé judaica, Deus escolhe esse dia para manifestar o seu poder, cumprindo o que foi predito em Joel, para a inauguração da igreja, para manifestar o seu poder, mas ao mesmo tempo, não só isso, porque há uma resposta. Pedro explica na sua pregação o que estava acontecendo naquele momento ali, que era aquele que o profeta Joel falou pelo Espírito Santo e estava iniciando, quem sabe que não cumpriu tudo, está iniciando aquele momento da manifestação do poder do Espírito. Então você vê que a visão de Deus dessa amplitude, mas a perspectiva judaica, festa de Pentecoste, ela tem uma perspectiva. Na nossa visão cristã, tem uma outra perspectiva. Perfeito. O dia de Pentecostes ele é comemorado por toda a cristandade. Eu digo isso me referindo a igrejas que têm um calendário litúrgico, né, e tem outras que não seguem no caso. Ou ainda há igrejas que não se importam com essa data comemorativa. Muito bem. O calendário litúrgico, né, é um calendário que ele foi desenvolvido durante a história da igreja. Tá? Geralmente é muito associado esse calendário litúrgico à Igreja Católica, até porque foi a primeira igreja, vamos dizer assim, né, a ter se denominar, desenvolvido como instituição. Né? Então, todo esse desenvolvimento do calendário, seja da Páscoa, seja, né, da festa de Pentecostes, ou Natal e tantas outras datas, é muito relacionado à Igreja Católica. Entretanto, há algumas tradições que seguem também o calendário litúrgico, tá? Que seria a igreja anglicana e luterana, especificamente essas duas igrejas, tá? Outras igrejas não sei informar assim de uma forma convicta, né? Mas eu sei que luterana e anglicana sim segue esse calendário litúrgico. Já outras denominações, me refiro aqui ao Brasil, não há esse costume de seguir o calendário litúrgico, da exceção de duas datas, Páscoa e Natal, né? Porque nós comemoramos a Páscoa e Natal na mesma data que tanto a Igreja Católica como a Anglicana e Luterana comemoram. O que difere isso seria a forma de comemorar. Exemplo, a Igreja Católica, antes da Páscoa, né, eles comemoram uma semana antes, que seria a Semana da Paixão, né? Cada dia tem um significado, um dia, né?
tem toda essa planejamento litúrgico das suas programações, até chegar o dia que realmente, literalmente, que é a ressurreição de Jesus. Começam a comemorar domingo antes de Páscoa, seria o chamado Domingo de Ramos, e faz toda aquela programação, né, litúrgica, pedagógica, porque cada dia representa algo antes da crucificação de Jesus. E ali tem uma mensagem e todo esse desdobramento. A igreja luterana e anglicana faz a mesma coisa. As outras igrejas evangélicas não têm essa prática, tá? Não há essa prática, tá? Mas geralmente lembram mais na sexta-feira, que é o dia da crucificação de Jesus, no sábado, né? E no domingo, né? Que alguns até chamam sábado de aleluia, e depois chega no domingo. Então, geralmente, as igrejas, boa parte das igrejas evangélicas ficam mais na sexta, sábado, domingo. Mais de recordação, mas comemoração mesmo é mais no domingo, que é o dia que o Senhor ressuscitou, ao terceiro dia. Então, geralmente é assim. Né? Mas Natal, isso no caso da Páscoa. E Natal é a mesma forma, né? Que no dia 25 que há programações, cantados, enfim, e faz toda essa questão toda. Mas geralmente não segue muito. Agora, na Angola, especificamente na Angola, as igrejas pentecostais, elas comemoram, sim, o dia do Pentecostes, do calendário litúrgico, tá? Mas como é que eles comemoram? Quando termina a Páscoa, esses dias, né, que antecede o dia do Pentecostes, ele antecede orando. Eles tiram esses dias de oração para que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo, para que ele venha manifestar o seu poder, e também a igreja tenha mais poder do Espírito para sair, pregoar e ganharmos para Jesus. Então, é um exemplo que eu acho muito interessante. Né? Agora, eu, particularmente, eu vejo com bons olhos o calendário litúrgico, claro que não concordando com vários pontos catologia católica, mas há pontos que nós poderíamos sim tirar proveito. Até a própria semana da Páscoa, eu vejo que nós poderíamos sim, eu não estou falando que uma programação, mas pelo menos tirar uma reflexão, mas eu diria uma reflexão na nossa perspectiva protestante. Não tem que ser igual ao católica, não, mas na nossa perspectiva protestante, de falar de escritura, de falar de Cristo, né? Eu penso dessa forma, e eu vejo também que a festa de Pentecoste também deveria de ser dessa forma, não é igual à forma que o catolicismo comemora, mas daquilo que nós cremos, e principalmente nós pentecostal. Aí eu quero chamar a atenção dos pentecostais. Se nós somos pentecostais, se nós cremos, né, no poder do Espírito Santo, e o que é o mais interessante, que em nossas igrejas, o que não falta é programação. Igreja pentecostal, para ter programação, é tempo o ano todo. Então, se tem, às vezes, programações, né, festividades, que muitas vezes, desculpa até, mas permita-me essa crítica, muitas vezes são festividades que é mais para, mais, vamos dizer assim, agradar os próprios crentes, e muitas vezes não traz nenhuma edificação espiritual, né, individual ou coletivo, tanto para aquele ministério ou departamento, né, que está na frente, ou até mesmo para o corpo de Cristo. Eu acho que lembrar da festa de Pentecostes ou do dia de Pentecostes seria algo fundamental, porque está relacionado àquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos, que professamos, aquilo que nós buscamos em Deus. Então, faria muito mais sentido de comemorar, de haver uma busca em Deus nesse objetivo, de até mesmo pregar ou ensinar esse assunto em nossas igrejas, e muitas vezes outros tipos de festividade que muitas vezes Deus não é glorificado. Só mais glorificado o homem, o pregador, o cantor. Enfim, eu faço essa crítica, ao mesmo tempo, essa reflexão no meio pentecostal, né, que poderiam sim lembrar. Infelizmente, aqui no Brasil, é pouco lembrado o dia de Pentecostes, é muito pouco lembrado, tá? Quem lembra é que quem mais trabalha com a teologia, que tem esse conhecimento, mas, no geral, ainda está muito distante. Então, nesse ponto, os nossos irmãos pentecostais da Angola estão bem à frente que os nós brasileiros, que eles seguem, mas de uma forma correta. E tiram de oração, esses dias, até chegar o dia de Pentecostes, oração para que Deus venha derramar poder, né, para que as pessoas possam receber mais do poder do Espírito para ganhar almas para Cristo, porque essa é a essência da manifestação do poder do Espírito. Poder para eu sair para evangelizar ou para estar envolvido com a obra missionária.
Perfeito, concordo com tudo que você falou. Quais são os sinais visíveis espirituais que marcaram o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes? Muito bem. Em Atos capítulo 2, a marca ali foi a questão das manifestações das línguas, né? Tanto é que Lucas, ele fala línguas repartidas com fogo. Então a gente vê que é uma questão muito, é algo sobrenatural, né? Algo transcendente, se alguém preferir esse termo. Então é algo fora de uma realidade. Tanto é que as pessoas que estão ao redor, eles acham isso assim, ficam sem entender, diríamos assim, porque fala, eu estou vendo alguém falar da minha nacionalidade, outro assim, tal, mas várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, foi uma manifestação, algo sobrenatural, né? Então, a questão das línguas, essa ação mostra que é uma ação de Deus na vida do discípulo que estava naquele momento. E vai lembrar, foi a forma que Deus inaugurou a sua igreja. Foi a forma que Deus agiu de uma forma sobrenatural naquele momento ali. E como a questão das línguas. Então, o texto de Atos é bem claro a questão das línguas, a questão, a forma que foi manifestado, mas é claro, não ficou só apenas naquilo, porque ali a multidão, né, ficou sem entender aquele momento ali, e aí o apóstolo Pedro, né, agora não é mais aquele Pedro que os evangelhos narram, né, um Pedro que se empolgava, não era um Pedro que às vezes, né, permite a expressão escorregar na casca de banana, né, embora um Pedro, né, se colocava à disposição, né, mas errava ali, mas tinha seus acertos. Agora é um Pedro firme, agora é um Pedro que está disposto a morrer por Jesus. E ali prega ali a mensagem de Cristo, uma mensagem bem cristocêntrica, e uma coisa bem interessante aqui, a questão do Pentecostes, ele está relacionada a Jesus, ou, se você preferir o termo teológico, cristologia, né? Mesmo que seja uma questão pneumatologia, né, um pouco mais técnico, né, mas é uma questão cristológica, porque quem prometeu a descida do Espírito Santo foi Cristo. Aí vamos lá, né, como falei, em Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 29, versículo 49, como também a descida do Espírito Santo, como Jesus falou lá em João, né, a questão com o Espírito Santo, outro consolador, né? Então, o Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosa. Agora, abre um parêntese, abre um parêntese, ali para a inauguração da manifestação do poder do Espírito. Mas em João, quando fala ali na narrativa de João, né, quando Jesus fala receber o Espírito, ali está falando do Espírito Santo de uma forma de regeneração. Até porque o poder do Espírito é para quem é salvo, tá? Só para deixar bem claro, o poder do Espírito é para quem é salvo, não é para um incrédulo ou um pagão, não, é para quem é salvo. Então, eles, vamos dizer assim, o habitar do Espírito, digamos assim, o habitar, como salvo em Cristo Jesus. Mas ali em Atos 2 foi a questão do revestimento do poder. Então, só fazer essa distinção aqui, ok? Essa distinção de uma questão do habitar do Espírito, né, como crente salvo, mas ali agora em Atos 2, a manifestação do poder do Espírito Santo. Ou seja, o poder do Espírito Santo só se manifesta na vida de um salvo em Cristo Jesus. Só para deixar isso bem claro. Perfeito. Inclusive, isso que você falou do apóstolo Paulo é bem penetrante, né? A mudança de vida dele conforme o Espírito vai trabalhando, né? Durante as Escrituras, né? Durante a vida dele no apostolado. Exatamente, né? Como falei ali, que é João, João capítulo, né? Perdão, no Evangelho de João fala do Espírito Santo como regenerador, convenção do pecado e juízo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios, né, famoso texto, Efésios capítulo 5, né, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei do Espírito. Há pessoas que interpretam, né, quando Paulo fala cheio do Espírito, seria a mesma coisa que Lucas fala, né, encher do Espírito. Mas, na verdade, embora as expressões bíblicas semelhanças, né, se a gente olhar no grego, a expressão é aquela mesma, mas como analisarmos o método interpretativo, a coisa já muda. Porque é o seguinte, o apóstolo Paulo, esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar, é o seguinte, o apóstolo Paulo, quando ele fala a questão do ser cheio do Espírito, se você ler o capítulo 5 de Efésios,
Paulo está se referindo mais à conduta de vida, ou seja, a conduta de um salvo em Cristo Jesus. Inclusive, Paulo fala a questão, para aquele que é de Cristo, não fazer mais as tais práticas que vivia no passado, né? Então, Paulo fala muito em questão de espírito, a questão de prática de vida, conduta, tá? Essa mesma expressão, parece que Paulo depois repete, mas sempre está relacionado ao quê? Prática de vida. Prática de vida, um cristão, né? Como é que o cristão vive diante de Deus e sociedade? Até porque o tema central que Paulo trabalha nas suas epístolas é a justificação pela fé, perdão, justificação pela fé mediante Cristo. Então, Paulo trabalha muito essa questão de conduta, né? Agora, quando a gente pega Lucas, seja no Evangelho, seja no livro de Atos, quando ele fala a expressão cheio do Espírito, está relacionada a outro desdobramento teológico, que está falando de poder do Espírito. Alguém pode falar, mas como assim? Em nenhum momento, quando a gente vê a expressão ser cheio do Espírito, tanto em Lucas, tanto em Atos, nenhuma delas está relacionado a sentido prática de vida. Todas elas estão relacionadas ao quê? A função do ministério. Você vê que o próprio Lucas, né? O nascimento de Jesus, né? Quando o anjo fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, né? Uma das versões diz a virtude do Altíssimo. Virtude é poder, quando diz no grego. Então, ou seja, a Maria, ela gerou Jesus pelo Espírito Santo, mas de uma forma, o poder do Espírito está sobre a vida dela para gerar Jesus, ou seja, o poder do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, né? Ah, o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, fala assim: e Jesus, cheio do Espírito, ou seja, o poder do Espírito está na vida de Jesus para exercer o seu ministério terreno. Depois da tentação, o Lucas usa a expressão virtude. Virtude é poder do Espírito. Então você vê que esse poder do Espírito estava na vida de Jesus, no seu ministério terreno. Mas ficou restrito a ele? Não. Esse mesmo poder agora está na vida dos discípulos. Então, por isso você vê, e Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, ou seja, você vê Pedro em ação, pregando o evangelho. Depois disso, Paulo, que se converteu a Cristo da mesma forma. Então, Lucas e Atos, né, eles têm uma peculiaridade. Tá? Isso a gente aprende isso na teologia bíblica. Ou seja, existe a teologia pedrita, joanina, existe a teologia paulina, né, e existe a teologia lucana, né, baseada em Evangelho e Atos. Então, existe uma teologia, uma peculiaridade que os autores bíblicos eles estão desenvolvendo o seu pressuposto ali, né? Desenvolvendo por que aconteceu aquele episódio, qual é a razão, motivo, por quê. Existe essa questão, esse trabalho hermenêutico acerca da peculiaridade do livro. Então, Lucas, quando ele trabalha a questão cheio do Espírito, está relacionado ao poder do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito. Enquanto Paulo, ele está trabalhando no âmbito mais da vida com Deus, conduta, uma vida de santidade, uma vida de amor. Ele está mais relacionado a isso. E não da mesma forma. Aí alguém pode falar, mas Lucas foi discípulo de Paulo. Sim, foi discípulo de Paulo. Mas o fato de ser discípulo de Paulo não dá o direito de afirmar, não, Lucas está fazendo a mesma coisa que Paulo. É só você analisar os textos bíblicos. Em nenhum momento, Lucas, quando usa a expressão cheio do Espírito, está relacionando o quê? Cheio do Espírito, por uma vida de santidade, amor. Lucas, em nenhum momento, toda vez que ele fala cheio do Espírito, sempre está relacionado o quê? Serviço. Ou seja, pregação, você vê, e Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu àqueles homens de autoridade. Estava o quê? Em serviço e ministério. Paulo, a mesma coisa. Então, Jesus, na mesma forma. Então, cheio do Espírito, em Lucas, é poder. Né? Tanto é que existe uma obra do Brasil, na verdade, uma não, algumas obras, né, do Ron de Stondert, ou Stondart, né? Não sei se pronunciei bem o certo, meu inglês sou meio ruimzinho no inglês, que trabalha nessa questão de teologia, Lucas e Atos, né? A questão de uma base teológica, a questão que o Lucas está falando de poder do Espírito, enquanto o apóstolo Paulo é mais a questão da conduta, né? Ou como falei, Paulo, a ênfase da sua teologia é a questão da salvação, né? A pessoa ser salva em Cristo Jesus, que tem todas aquelas bênçãos, justificação, regeneração, todas essas questões todas. Então,
tem essa diferença que às vezes as pessoas não têm a má compreensão, mas existem também outras tradições também que têm essa visão, né? Então acaba que às vezes, no meu pentecostal especificamente, não compreende essa distinção dessas duas coisas, mas essas distinções elas existem, tá? Não foi inventado, não, existe esse método teológico, que aqui no Brasil é novo, essa discussão, tá? Mas existem excelentes obras que tratam desse assunto. O que significa ser cheio do Espírito Santo, à luz das Escrituras? Até um adendo que eu quero colocar aqui nessa pergunta minha. Uhum. Por exemplo, lá em Samuel, a gente vai entender que o Espírito Santo ele deixa de estar com Saul. Nesse caso, o Espírito Santo ele pode ainda fazer essas mesmas coisas ou isso ficou tipo, só para o Antigo Testamento? Olha, Souza, aí você vai entrar em outro âmbito no debate aqui, né? O famoso calvinismo, arminianismo. Vai entrar nesse embate aqui. Mas vamos lá. Eu, como bom arminiano, vou entrar nesse assunto. Vamos lá. No caso Saul, a Bíblia ele quer apresentar o seguinte: que embora Saul recebeu a unção de rei, ou seja, a unção que Deus deu para ele, tá, gente? Tá? Porque Deus não vai derramar unção para uma pessoa que é ímpio. Jamais vai fazer isso. Tá? Deus vai derramar unção para aquele que é ligado ao seu povo. No caso, Saul. Então, Saul, ele recebe a unção de rei para liderar o seu povo. Sendo que Saul, ele representa um rei obstinado, alguém que quer fazer as suas próprias vontades, não a vontade de Deus. E o interessante é que Saul, ele reinou 40 anos, no mesmo período que Davi e Salomão, cada um 40 anos, né? Mas tempo de reinado não significa que Deus esteja aprovando. Então Deus, ele reprova Saul, reprovou Saul pelas suas atitudes e já tinha um substituto que era Davi, né? Ok. Agora, será que o Espírito Santo continua a fazer isso ou não? Agora vamos lá, por isso que eu entro a questão do debate entre calvinismo e arminianismo. Numa visão calvinista, vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo jamais sairá na vida de um salvo. Isso numa visão, estou falando de uma forma geral calvinista, pode haver alguma outra forma de interpretativa, embora a raiz, a essência não muda, né? Mas no calvinismo, vai dizer o seguinte, aquele que é eleito pelos decretos de Deus, o Espírito Santo jamais irá afastar. Ele pode até se afastar da igreja, mas o Espírito Santo não vai se afastar, né? E mesmo se afastar da igreja, no tempo certo, o Espírito chama de volta. Estou falando de uma forma, uma essência geral de uma teologia calvinista. Já no arminianismo, existe duas vertentes, tá? Esse posicionamento. Existe o arminianismo clássico, 5 pontos, e o wesleyano, que nesse ponto tem essa igualdade, muda algumas pequenas coisas, e tem o arminiano 4 pontos. Né? O arminiano 4 pontos, ele vai dizer o seguinte, se a pessoa, se verdadeiramente recebeu Cristo em sua vida, ele até pode desobedecer a Deus, mas não vai permanecer, porque ele foi selado pelo Senhor e o Espírito Santo vai incomodar para ele voltar. Embora alguns até afirmam, que isso é parecido com o calvinismo, né, que o calvinismo tem essa quinta tese, que seria a perseverança dos santos, mas eu digo que não é meio parecido, porque no calvinismo tem todo o desdobramento, o arcabouço dos decretos de Deus, enquanto o arminianismo, o seu arcabouço, crer também nos decretos de Deus, mas de forma diferente do calvinismo, é que a pessoa recebeu Cristo porque ele correspondeu à fé, e não uma forma exterior com a forma do calvinismo. Então, é parecido, mas tem essa diferença. Agora, no arminianismo clássico 5 pontos, ou uma visão wesleyana, acredito na apostasia. Né? O que é apostasia? A palavra apostasia tem várias definições, mas uma delas significa cair algo que está desligado. Eu estou dizendo de uma forma ao pé da letra, porque tem várias definições, mas significa isso, desviar ou cair algo que está ligado. Né? E aí eu vou usar uma analogia, não é da minha autoria, é de Valade, né? Carlos Augusto Valade, que ele diz o seguinte: só quem é desempregado se um dia já trabalhou. Quem é viúvo é porque um dia foi casado.
Né? Então, utilizando essa analogia, a apostasia seria mais ou menos isso. Alguém está ligado a algo, no caso a pessoa estava em Deus, mas ele, na sua prática do pecado, prática, tá, do pecado, ele se afastou de Deus, né? E não apenas se afastou de Deus, mas perdeu a sua fé, no caso, uma ligada cristã, em Cristo. Isso seria uma apostasia. Então, não necessariamente alguém que se afasta de Cristo está sofrendo apostasia. Não, ele está a caminho, mas não está sofrendo apostasia. Apostasia é, além de se afastar de Cristo, ele perder a fé em Cristo, ou seja, não crer mais que Cristo é o Senhor. Tá? E dentro desse campo, existem vários outros pontos secundários que eu não vou entrar nesse ponto, não. Então, vai depender, o Souza, do pressuposto, né, interpretativo da tradição que a pessoa faz parte. Eu, como sou um bom arminiano, né, e eu dialogo tanto o clássico e o wesleyano. Né? Tem pontos que eu dialogo com o clássico, mas tem pontos que classifico o wesleyano. Na questão da apostasia, sou mais wesleyano, estou mais para o Wesley. Né? Que a apostasia, não necessariamente a pessoa que se afastou, mas seria perder a sua fé em Cristo, ou seja, a pessoa não crê mais que Jesus é o Senhor. Né? Mas como acontece isso? Prática do pecado. E aí, deixar isso bem claro, né? No meio assembleano, não só no meio assembleano, mas até o meu meio, até o meu evangélico, meu evangélico, enfim, que acha o seguinte, que se você fez algo assim, fez algo de errado, a pessoa já entra em crise que, ai meu Deus, se Jesus voltar agora, eu vou ficar aqui, né? É claro que eu não estou fazendo nenhum aqui não estou fazendo nenhum marketing, né? Peque à vontade, longe disso, né? Mas às vezes no meu evangélico pensa o seguinte, que se eu botei a televisão e está lá uma cena que não condiz com a minha fé cristã, eu vi a Cristo, já estou pecando, meu Deus, Jesus voltar, eu fico. Mas não é isso. Né? Quando a gente fala de prática do pecado, eu, eu pratiquei aquele pecado e teve um momento de arrependimento, eu continuo tendo a prática do pecado sem buscar um arrependimento, vivendo a prática. É isso que significa a questão da apostasia numa visão mais arminiana. Não é pisquei o olho, pequei. Né? Porque a gente a todo momento. Né? Aí, quando as pessoas ficam assim, em crise, né? Pequei, você deixada para trás. Não, é a questão da prática do pecado. Eu sei que é pecado, mas eu continuo vivendo na prática do pecado. Eu continuo. O Espírito Santo fala, a pregação está mencionado, eu sei que é pecado, mas eu continuo. Aí é diferente. É diferente de fraqueza, acidente, a pessoa pegar por acidente, ou pecar por fraqueza. É totalmente diferente. Então, nesse aspecto, eu sou mais, estou mais para o Wesley, nessa questão aí. Eu creio sim que o Espírito Santo pode se afastar na vida do salvo, sim, aí já é uma visão minha, um arminiano, creio sim, mas não no piscar de olho. Repito, não piscar de olho, mas a questão de uma prática do pecado. Prática do pecado. A pessoa sabe que é pecado e continua vivendo a prática do pecado. Deus é logânico, sim, vai dar oportunidade para cada pessoa, né? Mas até o ponto que a pessoa vai chegar que não quer mais saber de Cristo e não crer mais no Senhor. Então, Deus é logânico, mas ao mesmo tempo Deus também é justo. Mas, como falei, quem julga isso é Deus e cada pessoa no seu envolvimento com o pecado. Tá? Mas não é um piscar de ouro, não. Isso é uma questão de vivência. Né? Da mesma forma que na nossa fé cristã, a gente, quando recebe Cristo, o amadurecimento, o crescimento é um processo, eu creio também que a apostasia é uma forma também de um processo envolvendo com o pecado, me afastando de Cristo, ao ponto de não crer mais. Então, nessa forma que eu enxergo essa questão de apostasia, e como falei, eu tendo mais ser mais, nesse sentido, mais um pensamento armínio wesleyano. Perfeito. É, existe a diferença entre batismo do Espírito Santo e fruto do Espírito? Como que cada um ele se manifesta na vida do cristão? Muito bem. Para uma teologia sensacionista, não há essa diferença. Né? Sensacionista, para os queridos que estão nos ouvindo, assistindo, ah, para ele ser cheio do Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo e ser fruto do Espírito é a mesma coisa. Para a visão sensacionista,
crê o seguinte: recebeu Jesus, Jesus desce sobre a sua vida, então eu sou batizado com o Espírito, né? E o fruto do Espírito seria a fruto de um salvo. É até bom fazer a menção, porque é o seguinte: existe a expressão do batismo no Espírito, que é inserir no corpo de Cristo, tá? Essa imersão, né, no corpo de Cristo é algo que todos nós, evangélicos protestantes, nós cremos. Ou seja, a pessoa recebeu em Jesus em sua vida, né? O Espírito Santo desce em sua vida, automaticamente, além da pessoa fazer parte do corpo de Deus, povo de Deus, ele agora está inserido, está enxertado, vamos dizer assim, ao corpo de Cristo, né? Então, agora ele usufrui, né, a experiência mística, a Bíblia fala aí. Quando eu falo mística, estou falando questão espiritual, uma forma técnica, tá? Uma questão espiritual do corpo de Cristo, tá? Que está inserido no corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e diante, quando Paulo usa aquela analogia que nós somos corpo de Cristo. Ou seja, eu estou em Cristo, então eu tenho essa experiência mística de estar no corpo de Cristo ali. Muito bem. Então, essa questão toda nós cremos. Mas para a visão sensacionista, o batismo do Espírito Santo é quando recebe Cristo. Para nós pentecostais, o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. Tem a questão da inserção no corpo de Cristo, né, que é uma outra concepção que eu já expliquei. Tá? Agora, fruto do Espírito seria quando a pessoa recebe Jesus na sua vida. E se a pessoa diz que é salvo, vai mostrar pelos frutos. A questão do batismo do Espírito Santo, no meu pentecostal, não é unânime a questão da evidência. Tá? A Assembleia de Deus, né, talvez um posicionamento mais conhecido, né, que seria a questão das línguas. As línguas seria a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas existem outras vertentes pentecostais que, embora, para deixar isso bem claro aqui, valorizam as línguas, incentivam as línguas, não vê apenas as línguas como evidência, tá? Para deixar isso aqui bem claro, tá? Existem outras denominações pentecostais que não crê, repito, valoriza as línguas, mas não coloca numa posição igual à assembleana, tá? Isso desde o primórdio do movimento pentecostal nunca foi unânime, tá? Shai Fox Parham defendia línguas, Seymour do início defendia, depois mudou o posicionamento. Só para deixar bem claro aí que existe essa divisão. Agora, fruto do Espírito é uma questão de conduta. E aí vou repetir o que eu falei, a questão de Paulo. Paulo enfatizou a conduta do crente. Se o crente é cheio do Espírito Santo, vai mostrar em boas obras. Estou falando as minhas palavras. Se o crente é cheio do Espírito Santo, vai dar bom testemunho. Então, Paulo trabalha com isso. Então, pode uma pessoa que tem experiências do poder do Espírito e não mostrar muito fruto de conversão, eu digo a vocês que pode. E alguém pode até se espantar. Que isso, pastor? Você está se contradizendo? Não estou se contradizendo. Porque o poder do Espírito é uma coisa, fruto do Espírito é outra. O poder do Espírito está relacionado ao quê? Serviço, né? O Espírito Santo, Jesus batiza as pessoas com o Espírito Santo para que as pessoas possam ser mais habilitadas, permite usar essa expressão, mais para um trabalho da evangelização, né? Ali, porque o propósito do poder do Espírito é para isso, da evangelização, para a obra missionária. Esse o objetivo, tá? O fruto do Espírito é uma questão mais de conversão. Então, pode uma pessoa ser usado poderosamente pelo Senhor, mas a sua vida não condiz. E isso a gente não precisa, não precisa de IBGE, a gente vai por aí que mais se sente contra isso, né? Pessoas que até mesmo são usadas por Deus poderosamente, mas as suas vidas, só Jesus da causa, diremos assim. Tá? Então, são coisas distintas, tá? Poder do Espírito e fruto do Espírito. O fruto do Espírito, né, aquela pessoa se manifesta, é a conduta, está relacionada a isso. Então, quando a pessoa dá um bom testemunho, porque tem o fruto do Espírito. Quando a pessoa realmente tem uma vida de santidade, né, que o fruto do Espírito envolve vida de santidade, ela produz isso. Né? Mas só coisa distinta. Mas são duas coisas importantes, tá? Porque aí cai no extremismo. Só porque certas pessoas têm a questão do poder do Espírito, ou não tem o fruto, então não vou buscar o poder do Espírito, fica só no fruto. Não, isso aí não faz sentido nenhum. Tá? A Bíblia ensina nos incentivar, melhor dizendo, as duas coisas. O poder do Espírito, mas também a vida de santidade, ou melhor, uma vida de fruto do Espírito, de conversão a Cristo. Então, essas duas coisas, elas estão aí para ser buscadas. É uma questão de equilíbrio. Né? Uma teologia sistemática que trabalha muito bem isso
a teologia sistemática está em Orton, na perspectiva pentecostal. Há um capítulo sobre isso, que ele fala a questão do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, e tem um tópico capítulo sobre isso, os dons e os frutos do Espírito. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque há uma necessidade para isso. Porque não adianta eu ter os dons espirituais, ter o fruto do Espírito, mas não ter o fruto. Né? E aí a gente entra naquela passagem bíblica que é o apóstolo Paulo, né? Em 1 Coríntios 13, ele fala, ainda que eu fale língua dos anjos, dos homens, né? Toda aquela Paulo usa de uma forma ali, né, expressiva no texto bíblico, né? Por quê? Que ele está falando o seguinte, que não adianta ter toda a experiências transcendentais, fortuna e outras coisas mais, não tiver o amor. Ou seja, amor de Deus no meu coração. Então não adianta, agora eu, parafraseando, eu ter o fruto do Espírito, mas não mostro fruto. Aí está se contradizendo. E para fechar aqui, eu menciono o texto bíblico de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 em diante, que diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí no versículo 22, Jesus fala assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome profetizando demônios, em teu nome fizeram isso, isso e aquilo. Então é até interessante que são muitas práticas que envolvem o pentecostalismo e neopentecostal. Parece que as pessoas aparecem ali. E aí Jesus responde no versículo 23, direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então, ou seja, pode a pessoa ser usada por Deus poderosamente, mas a minha conduta ela não condiz. E o exemplo de Saul, voltando a ele, é um ótimo exemplo, porque Saul ele teve essas experiências carismáticas duas vezes. Assim quando foi rei e quando estava perseguindo Davi. Você vê que em um momento perseguindo Davi, ele pede, né, uns guardas dele para ir lá, não consegue. Segunda vez, parece que a terceira, a quarta vez, é ele que vai. E acontece a manifestação do poder do Espírito ali, acontece toda aquela questão toda, mas ele com uma vida totalmente errada, inclusive já sendo repudiado por Deus, por seu reino. Né? Então, poder do Espírito não significa uma aprovação de Deus, né? Mas não significa também o seguinte, então também vou relaxar, não vou buscar. Não, está errado. Eu tenho que buscar Deus assim, até porque os discípulos tiveram essa experiência com Deus. Discípulos eram pessoas salvas que andaram com Jesus. Então, posso ter poder do Espírito na minha vida e a minha vida pessoal produzir fruto do Espírito. Quem produz fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai produzir aquilo, sua vida. E vai lembrar, é fruto, não é frutos. Então, eu tenho amor, mas não sou logano. Não, é uma coisa relacionada à outra. Tá? Então, se eu tenho o poder do Espírito, eu também tenho que demonstrar também que eu tenho fruto do Espírito, com questão de prática. E é algo que nós temos de buscar sempre. Tá? Como falei, repito, não é algo no estalar de dedos. Isso aí é algo que nós temos sem buscadeira constante, porque ainda nós temos uma natureza falha, limitado, né? Mas sempre buscando em Deus ser pessoas melhores, tanto para Deus como também ao próximo. Todos os cristãos hoje podem viver uma experiência semelhante ao dia de Pentecostes? Eu creio que sim, tá? Embora há pentecostais que vão dividir opiniões. Por exemplo, há pentecostais que acham que nem todos falam língua, né? Enfim. Mas eu sou, na minha modesta opinião, inclusive até escrevi um capítulo de um livro sobre teologia pentecostal e seus fundamentos. Eu fui um dos coautores, tá, desta obra. Eu acredito que todo cristão pode vivenciar assim, a experiência do poder do Espírito. E aí, o fato que eu levando essa questão é baseado no seguinte: da mesma forma que a salvação ela é universal, e quando fala universal, não misture com universalismo, tá? Universalismo é uma heresia. Diz que todos serão salvos, inclusive os anjos, né? Então não é isso que eu estou falando. Quando eu falo a salvação universal, me refiro que a salvação é para todos. É nesse sentido, sim, todos humanos. Por quê? Porque a realidade do pecado é para todos. Né? Então, se a realidade do pecado é universal, a salvação em Cristo Jesus é universal. Claro que quem vai ser salvo só corresponde à fé em Cristo. Né? Só aquele que recebe Cristo em sua vida. Quem não recebe, já está garantida a sua condenação eterna. Então, da mesma forma que a salvação é universal para todas as pessoas, então o revestimento de poder ele está disponível
para todo crente em Jesus. Ele está disponível, né, para o buscar. Então, eu acredito que essa promessa da experiência, todos assim, todos cristãos, ou servo de Deus, ou filho de Deus, pode sim usufruir em sua vida, ter essa vivência em Cristo. Tá? Até porque, se ele é salvo em Cristo Jesus, se ele tem o Espírito Santo, se ele está inserido no corpo de Cristo, ele também pode obter também essas experiências pentecostais ou carismáticas. Ele pode ser sim. Tá? Então, eu acredito que ele pode obter essa experiência em Deus sim. Né? Não acho que é uma questão exclusiva, não acho isso. Eu acho que é uma questão que todos podem usufruir isso. E vale lembrar também que se no Antigo Testamento, né, o Espírito Santo dado por medida, mas teve um momento que grupos de pessoas vivenciaram, e no Novo Testamento, desde o dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Toda a carne que crer, eu gosto de enfatizar isso, né? Porque senão pode dar uma ideia de um universalismo, não é isso? Toda a carne que crê, ou seja, toda a carne em Jesus, todo ser humano que crê em Jesus, salvo que em Jesus, pode obter essa bênção salvífica, por que não a experiência do poder do Espírito? Então, vai aí a minha modesta opinião. Correto. Como o Espírito Santo ele atua na vida dos crentes de hoje em dia, né? Tanto, aí eu digo tanto individualmente, quanto na sua igreja. Muito bem. Um dos atributos do nosso Deus é a onipresença, correto? Então, e o próprio Jesus prometeu, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Mateus 28, 20. Então, o Espírito Santo, como habita em nossas vidas, é claro que ele está conosco 24 horas, né? Então, qualquer coisa que estamos fazendo, nesse momento estamos aqui né, participando aqui do podcast, o Espírito Santo está presente. Você está em seu trabalho, o Espírito Santo está no seu trabalho, o Espírito Santo, você está na escola ou na faculdade, o Espírito Santo, desculpa aqui, está aí com você. Né? Para quem é dona de casa, fazendo as tarefas domésticas, o Espírito Santo está em sua vida, enfim. Então, o Espírito Santo habita em nós, né? Porque nós somos, né, templo dele, filho, ligados ao Senhor, ok? E isso é uma forma individual, né? Até mesmo, não só nas atividades profissionais, até mesmo no lazer. Né? Você, no momento de lazer, o Senhor também está ali contigo. Né? Se você gosta de reunir amigos, né, para falar de vários assuntos, né? E claro, quando eu falo de assuntos, assuntos legais, assuntos bacanas, não assuntos imorais, né? Claro que o Senhor vai se fazer presente. Agora, na igreja, o Espírito Santo está ali também se manifestando, porque há um corpo, há um povo que é um povo de Deus, está ali buscando o Senhor. Então, ele habita em minha vida como um indivíduo, mas habita também ou se manifesta em grupo de pessoas que professa também o seu nome, né? Então, qual a importância de nós estarmos em uma igreja, né? Ali porque estamos reunidos em um corpo. E ali o Senhor está se presente. Mas individualmente também está ali presente. Então, o Espírito Santo acompanha a gente onde eu estou e está presente ali junto com a igreja. Por quê? Porque a igreja está ali com o objetivo de adorar, de servir e glorificar. Então, Deus se manifesta. Né? Então, Deus está ali, né, porque há um povo que invoca. Então, Deus se faz presente na igreja porque o povo está ali invocando. Né? Não é só estar ali por estar, mas estar ali para invocar. Porque ajuntamento pode acontecer em qualquer lugar. Quando as pessoas vão ao teatro, há ali um ajuntamento de pessoas. Estão sentadas para assistir uma peça de teatro ou uma cantata, né, de um grupo, né, ou até mesmo também um show de um humorista, enfim, é um ajuntamento de pessoas, mas ali não está invocando a Deus. Né? Agora, na igreja, não é um palco de teatro, ali não é um show de um grupo ou de um cantor, cantora, de um artista, nem tampouco um palco de humorista. Ali é o local de ouvir a palavra de Deus, adorar Deus vivo e poderoso e estar em comunhão com os irmãos. Por isso que Deus se manifesta. Então não é um simples ajuntamento, não. É pessoas se reunindo, por isso que a palavra ideal é reunir, não é ajuntamento, porque ajuntamento dá a ideia de eu estar ali e depois vou embora, né? Sem compromisso com outras pessoas. A igreja, não, a igreja é reunir.
porque reunir já envolve mais uma comunhão, como diz no grego, koinonia. Ou seja, estou ali em comunhão com outras pessoas que são meus irmãos em Cristo, estão participando da mesma experiência em Cristo, e ali está o objetivo de adorar Deus, glorificar o Senhor, exaltar Ele e, ao mesmo tempo, receber a tua palavra. Aí Deus se manifesta, porque há um povo ali com o mesmo alvo, objetivo, né? Ali há um povo, que é o corpo de Cristo. Por isso que Deus se manifesta. Mas também se manifesta na minha vida individual, porque eu estou firmado nele, eu sou seguidor nele, e como eu tenho compromisso com ele, ele também tem compromisso comigo. Por essa razão, para onde eu vou, o Espírito Santo me acompanha na minha individualidade e no corpo de Cristo, porque está ali um povo que o clama, suplica e acredita nele. Por isso que Deus se manifesta. E para finalizar aqui, né, eu queria trazer qual que é a importância da gente buscar uma vida guiada pelo Espírito Santo, né, e como que isso pode refletir no nosso dia, né? Eu digo isso porque vejo que tanto no meio protestante mais reformado acaba tirando essa ênfase do Espírito Santo, no caso, da importância que ele tem na nossa vida. Muito bem. Eu até acredito que o meio reformado, às vezes, não enfatiza muito essa questão por causa de certos exageros que acontecem, às vezes, no meio pentecostal, lamentavelmente, né? Exageros no que sentido? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa quer tomar uma direção na sua vida, e aí, às vezes, ele vai, vou numa igreja tal, né, que tem lá uma pessoa, uma irmã, irmão que profetiza tudo, e aí acaba recebendo a direção de Deus. Ou muitas vezes nem igreja, né? Às vezes você vai na casa do profeta tal, vou na casa do profeta tal para receber tal profecia. Então é um exagero que muitas vezes acontece no meio pentecostal, tu acaba vendo o meio reformado reagir dessa forma. Então são dois extremos, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: nosso Deus, ele nos direciona. Sim, direciona. Agora, nós temos que ter uma certa maturidade. Aí entra uma questão aqui. Exemplo, pode o Senhor Deus, vou dar um exemplo aqui, te dar um sonho de relacionamento? Pode, tá? Mas não significa que todo sonho que eu tive é Deus. Não. Por quê? Pode ter dia que você sonhar com barriga cheia, você comer uma feijoada. Tu vai ter outros tipos de sonho. Eu antes de ir dormir, eu assisti um filme de terror. E eu dormi, que toda série é filme de terror. O diabo. Não é diabo coisa nenhuma, não, meu irmão. Foi um filme de terror que ficou ali, ficou ali no reflexo da sua mente. Né? Então, né, brincadeiras à parte, mas às vezes as pessoas ficam levantando essas questões todas. Eu tenho que entender o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho que conhecer as escrituras. Em primeiro lugar, as escrituras. As escrituras, norteiam a nossa vida. E o Espírito Santo, amados irmãos, ele vai direcionar aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Então, há momentos e momentos. Então, como eu falei, há momentos que Deus pode dar um sonho, sim. Mas há momentos, irmão, que não vai ser um sonho. Você vai pensar, você vai analisar se a proposta é boa ou não. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Alguém chega para você, olha só, alguém chega para você e fala o seguinte: um jovem solteiro, ó, depois da escola ou da faculdade, nós vamos reunir na casa do fulano e lá nós vamos fazer uma festa e nós contratamos uma garota de programa para todos os garotos lá se deitar com ela, se prostituir. Vamos lá. Aí um jovem, eu falei um jovem menino, mas pode ser inverso, né? A menina, né? E que as garotas se reuniram e chamaram a garota de programa, ou com outras motivações imorais. Um jovem de Deus, uma jovem de Deus, ao receber essa proposta, eles podem, cara, rejeitar. Não precisa, vou orar para receber um sinal de Deus. Gente, não precisa disso. Você é um jovem de Deus, você é uma jovem de Deus. Você sabe que aquilo não compactua com a tua fé. Qual é a palavra? Não. Nem precisa orar. Você já deu a resposta, porque sabe que aquilo vai de contra a sua fé. Esse é o primeiro exemplo.
Vou dar outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui. A pessoa está desempregada. Beleza, está desempregado. Aí alguém chega para ela e fala o seguinte: ah, você está desempregado, tal. Poxa, olha só, eu vou arrumar um emprego para você. Eu quero que você preste para mim um serviço, né? Um serviço, você serve de segurança uma certa localidade, mas você sabe que a origem desse dinheiro é uma origem ilegal, dinheiro sujo. Eu não preciso dobrar meu joelho, Senhor, é destino, não é. Gente, se você essa procedência é ilegal, não me condiz, né? Então tem coisas que nem precisa eu orar, né? É só tomar atitude. Agora, há situações que vai requerer isso. Exemplo, alguém chega para você, te convida para fazer uma viagem para outro país tal, mas você não conhece direito quem está te convidando. Começa a orar. Começa a orar, buscar Deus. Se, né, se for essa viagem tem algo mal intencionada, o Senhor Deus é poderoso que está oculto para revelar. Aí, meu irmão, Deus pode incomodar o seu coração, Deus pode, de repente, uma pregação, ou até mesmo, aí estou falando do meu lado pentecostal, alguém ser usado por Deus para falar com você, sem saber da sua vida, ser usado pelo Senhor, ou até o Espírito Santo falar no seu coração, o Espírito Santo também fala, queridos, ao seu coração. Então, ou seja, são várias situações que podem ocorrer. Mas nisso requer a minha vida um conhecimento bíblico, mas também eu buscar isso em Deus, né? Porque há momentos que realmente nós temos que agir com a razão, mas há momentos, meu irmão, que tem que ser direcionado pelo Senhor, para Deus direcionar a sua vida. Então, para isso, eu tenho que manter a minha vida com Deus, em oração, buscar a Deus, né? Aquilo que eu não sei, né, que pode alguém me pareceu uma proposta boa, mas não falou a origem dela, então eu aceito. Mas o Espírito Santo pode chegar no seu coração e falar só, isso não é a parte de mim. O fulano está te enganando. O Espírito Santo pode falar no seu coração. Mas para isso, você tem que buscar o Senhor. Então, busca o Senhor, querido. Busca o Senhor, que Deus é poderoso para falar. Tá? Deus para falar no seu coração. Deus falar com a sua vida. Aquele que talvez você não está enxergando, né? Porque enganou o coração do homem, a gente se engana. Tanto assim mesmo, contra outras pessoas também nos enganam. Mas o Senhor pode, ó, o Espírito Santo falar no seu coração, ó, isso é legal. Ou o fulano está com motivações erradas, quer levar você para o buraco. Ou mesmo que o Espírito não falar, mas usar alguém. Ó, o Espírito Santo falar com você, ó, abre teu olho, querer não é de Deus. A pessoa nem saber da tua vida. Ou na pregação. Ali na mensagem, o pregador, o seu pastor, falar algo que ninguém sabe, só você sabe. Mas ali está sendo instrumento de Deus sobre a sua vida. Fala isso, né? Ou você orar, enfim. Isso envolve também o relacionamento, uma busca em Deus. Então, o que eu incentivo é, leia a Bíblia, mas busque em Deus, porque Deus tem todo o poder para te dar um direcionamento. E você, claro, está atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast. Quero agradecer ao pastor Edilson por mais uma vez estar aqui presente, né? E a segunda vez já no podcast, pela terceira vez já pode pedir música no Fantástico. É, mas eu trouxe esse episódio aqui mais para falar sobre a importância do Espírito Santo. Eu acho que ser a pessoa da Trindade, né? E eu acho que ela deve ser glorificada, né? Elogiada e ser buscada a todo momento, né? Por nós em nossas vidas. É verdade. Eu espero que esse breve participação no podcast tenha trazido informações, conhecimento. Fica à vontade de discordar alguns pontos, isso é normal. Mas a importância de nós buscarmos o Espírito Santo é de extrema importância, porque ele também é Deus. Foi ele que usou o apóstolo Pedro, foi ele que usou o apóstolo Paulo, e tanto homens e mulheres que fizeram história e diferença, ou melhor dizer, fizeram a diferença em suas vidas, ele continua. Ele que trabalha sobre a tua igreja, claro, na autoridade do nome de Jesus, em concordância com Deus Pai. Mas ele é importante sim, porque ele continua a trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, nos guiando. Então, não perca a oportunidade. Busca o Senhor e que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida. Tá? Mando um beijão aqui para minha esposa, Caroline Fonte, meu filho, né, minha mãe, e também minha mãe Maria do Carmo, minha sogra, Ana Batista.
e todos os amados que ficam até conosco assistindo esse podcast. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.